rapaziada, bom dia para você que está chegando comigo, amigos do canal Gol TV, sejam muito bem-vindos, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Você que está chegando com a gente, por gentileza, deixe o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante para o nosso crescimento, um vídeo diferente nessa manhã aqui na Gol TV, analisando as últimas notícias do Tricolor Baiano. Eu trouxe 2 comentaristas para poder ter uma visão mais ampla, uma visão maior do que está acontecendo no Bahia durante esses dias, né? Eu vou trazer a informação, eles vão comentar, eles vão dar aí a análise deles, enfim, a gente vai discutir aqui rapidamente nesse vídeo aqui, bem rápido, né? Essas informações desse sábado do Tricolor Baiano. Comigo, jornalista Rodrigo Ramos e jornalista, treinador, influenciador Bruno Castanha com a gente também aqui na Gol TV. São 3 notícias. O Bahia anunciou a contratação do goleiro Léo Vieira, titular da Chapecoense, já tinha trabalhado com o técnico Rogério Ceni. Teve o patrocínio da BID, a primeira equipe que a BID patrocina aqui no futebol brasileiro, o impacto disso no cenário nacional. E o Bahia que treinou aí durante essa semana e pode ter a volta de Everton Ribeiro no jogo de quarta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense. Rodrigo Ramos, bom dia para você, irmão, tá tudo bem? Léo Vieira chegou no Bahia, o Ronaldo se machucou, teve uma luxação, né? Só vai voltar depois da Copa do Mundo, e o Bahia teve que correr. Cara, fechou hoje, meia-noite, a janela. Teve que correr e tirou o goleiro titular da equipe da Chapecoense. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jonas. Bom dia, galera. Bom dia. Ó, o Bahia teve que fazer isso, porque com a lesão do Ronaldo, confiar no goleiro reserva não seria o ideal. Tá fora de forma o João Paulo. Fora de forma o João Paulo. Cara, era um goleiraço. Se você parar para pensar, Jonas, era um goleiraço no Santos, né? No Santos. Mas não começou bem, né? Depois que ele entra ali no jogo, o Bahia toma a virada do Remo. Então, assim, o Bahia trouxe um goleiro experiente e tinha que fazer isso porque precisava disso. E, cara, foi muito rápido a janela, muito legal isso ter acontecido. A Chapecoense pagou o preço, né? Mas o Bahia tinha que reforçar o seu gol e traz um goleiro mais experiente para poder trazer um pouco mais de tranquilidade até o seu goleiro titular voltar, até voltar aos treinos também, até pegar o ritmo. Né? Você precisaria de um jogador mais experiente. Mas não acha que o Bahia ele deveria ir para o mercado? Eu venho batendo já nessa tecla constantemente. Trazer um goleiro de verdade, não que o Léo não seja um goleiro de verdade, mas um cara de renome, um cara que efetivamente pudesse, porque o Léo ele chega, nitidamente, o João Paulo não vai ficar no Bahia, tá? Isso está certo, isso é informação. Não vai ficar. Né? Os dirigentes do Bahia estão muito decepcionados com a condição física do João Paulo, e me surpreendeu, porque o João Paulo, eu posso estar enganado, o Castanha ele pode falar até mais isso um pouco mais para frente, ele foi até ventilado no Flamengo um tempo atrás, né? O João Paulo. Aí depois foi o Brasão, enfim. Castanha e Rodrigo, quando eu vi o João Paulo aquecendo para poder entrar no lugar do Ronaldo no jogo contra a equipe do Remo, que ele se machucou, irmão, parecia um ex-goleiro que estava jogando o jogo festivo do Zico. Não acha que o Bahia tinha que ir no mercado, Rodrigo, para trazer um goleiro mais contundente? Um bom time não começa com um grande goleiro, cara, e o Léo chega para ser uma reserva. Ele chega para ser, ele tem 35 anos, foi uma indicação do Rogério Ceni, parceiro do Bruno Castanha, que está aqui, daqui a pouco vai falar com a gente também. Mas não é aquele cara que chega incontestável, né, Rodrigo? O Jonas, a gente tem que entender que a janela está fechada. A janela europeia está fechada, só tem a janela interna. Então, assim, diante de uma emergência, que é um fato emergencial, perder o seu goleiro, né? O Ronaldo é o goleiro titular, é o goleiro que traz um pouco mais de segurança ali pro gol. O Bahia se viu ali, cara, tô encurralado, eu tenho que fazer alguma coisa. É isso ou nada, né? É isso ou nada. É diferente de você fazer um projeto. Eu preciso de um goleiro que eu possa dizer que é o meu goleiro, é o meu número 1. E, cara, estranho, o Jonas. Vou até tirar o óculos aqui. Pra chegar melhor. Ele foi um goleiraço, meu irmão. Então ele deve ter o feeling de qual goleiro ele possa pegar em qualquer campeonato brasileiro. Só que não tá tendo. E, cara, vai chegar o Castanha aí que... Fala, Castanha. Fala, Castanha. Cara, lá, o Bahia não tem um grande goleiro e o Bahia não tem quem cobre falta. E tem um treinador que cobrou falta e foi um grande goleiro. Não dá para entender, Castanha. Primeiro, bom dia, Jonas. Bom dia, Rodrigo. A todos os amigos que estão acompanhando a gente aqui na Gol TV. Eu fiz essa pequena observação que queria fazer, porque tem um goleiro aí que está muito criticado esse ano, Rodrigo, que está lá no Cruzeiro, que é o Matheus Cunha, que quem trouxe ele para o Flamengo foi o Rogério Ceni. Rogério Ceni, que tirou ele do São Paulo para trazer o Matheus Cunha para o Flamengo. Então, por quê? Porque pensava muito no jogo com o pé, né? Me lembrar também de Felipe Alves, né? Então, assim, pensa muito. Eu lembro que na época do Flamengo, a gente cobrindo o Flamengo no Rio de Janeiro,
que o Rogério Ceni chegou a falar que era um goleiro importante ter um goleiro com o pé, porque ele pensava mais tempo, ele pegava mais na bola com o pé do que fazendo defesa. Isso na época que ele era treinador do Flamengo. Então, ele sempre privilegiou goleiros que jogavam com o pé. Ele pode ter mudado isso um pouco, porque o João Paulo, que o Jonas comentou, que já teve ventilado no Flamengo, o João Paulo, no Santos, era um goleiraço, mas que sempre teve a deficiência do jogo com o pé. Então, até quando ele vai, né, para o Bahia, eu não lembro agora, Jonas, você pode até me ajudar, se quando o João Paulo chega no Bahia, o Rogério Ceni já estava lá. Já estava lá. Então, ele chegou no meio do ano passado. Então ele muda um pouco do que ele pensava em relação ao jogo com o pé, até porque o Ronaldo também não é esse grande jogador com o pé, faz o básico, mas não é o grande jogador com o pé. Então o Rogério deve estar mudando isso. Agora, em referência ao Matheus Cunha, Rodrigo, a gente tem que ficar sempre com o pé atrás aí na escolha, e do Felipe Alves, a gente tem que ficar sempre na escolha, aí ressabiado na escolha do Rogério Ceni para isso. Ó, eu vou falar baixinho aqui para a torcida do Bahia, tá? Lembra do Paulão, o zagueiro? Na época do Flamengo, ele queria trazer o Paulão também para a zaga do Flamengo, hein? Inacreditável. As escolhas do Rogério Ceni no Bahia agora, Castanho, ele levou Michel Araújo e Rodrigo Nestor. Os caras não conseguem jogar. Mas são bons jogadores. Tu acha bons jogadores? Eu acho bons jogadores, mas podem não estar conseguindo desempenhar, cara. O Michel Araújo jogou bem no Fluminense. O Rodrigo Nestor jogou muito bem no São Paulo. O Michel Araújo também teve no São Paulo, né, antes de ir. Mas no Bahia realmente ainda não conseguiram ter sequência, né? Então tá difícil eles conseguirem também entrar no time, né? Então, passa muito, não sei, por adaptação e tal, mas no São Paulo eu achei que os dois foram bem. No Fluminense, o Michel Araújo também. Não sei se você acha também, Jorge. Eu achei que ele no Fluminense ele não foi tão bem, né? O Rodrigo Nestor, ele fez gol até de título lá no São Paulo. Eu concordo, mas no Bahia não está conseguindo por desempenhar. E falando sobre o Rodrigo Nestor, que está sendo o substituto eventual do Everton Ribeiro nessa ausência dele, não está conseguindo fazer nem 10% do que o Everton Ribeiro faz, também até uma comparação injusta. O Everton Ribeiro está treinando com bola e deve voltar na próxima quarta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense. E o que aconteceu agora aí com o Ronaldo, acontece também com o Everton Ribeiro. A torcida bate na tecla, Rodrigo e Castanha, constantemente o seguinte: precisamos de um substituto eventual para o Everton Ribeiro. A torcida não quer um novo Everton Ribeiro, quer um cara que jogue na posição do Everton Ribeiro, porque já chegaram à conclusão que o Rodrigo Nestor não consegue fazer isso, né? E não faz. Aí quando perde o Everton Ribeiro, o Bahia simplesmente é um time que não cria. Sem o Everton Ribeiro tem uma dificuldade enorme de criar. E agora ele está de volta. Se falava muito o nome do Rafael Veiga e dentre outros jogadores. É difícil, né, Rodrigo, achar um substituto para o Everton Ribeiro, mas pelo menos ter um jogador da posição para quando o Everton Ribeiro não poder jogar, eu acho que seria importante, né? É importantíssimo, Jonas, até porque, cara, quando você perde o Everton Ribeiro, você olha para o seu banco e você não tem um cara com trato fino da bola, porque o Everton Ribeiro é isso, cara. Ele tem um trato fino com a bola, ele trata bem a bola dentro de um limite, Jonas. A gente está falando de um jogador com a idade avançada, né? Ele não consegue entregar o que ele entregava há tempos atrás. Mas, cara, o Everton Ribeiro, quando tá jogando, ele joga demais. Eu lembro do jogo aqui, acho que foi o primeiro jogo que ele fez com o Flamengo aqui, quando ele saiu do Flamengo, o primeiro jogo que ele fez aqui no Maracanã, cara, ele jogou demais, meu irmão. Ele jogou demais. Então o Everton, ele tem essa capacidade. O que falta, Jonas, a gente até comentou, não sei se você tá lembrado, na última transmissão que nós fizemos juntos, que falta qualificar esse elenco. E quando a gente fala de elenco, a gente não fala de 11 jogadores. Não adianta ter bons 11 jogadores que, em um dado momento, Jonas, com o campeonato rolando, você vai perder esses jogadores importantes. Aí você perde um Everton Ribeiro, você vai botar na mão do Nestor para ser esse cara, o cerebral do Bahia. Aí muda totalmente a característica. No jogo contra o Internacional se lançou, Jonas, se lançou o ataque e o Bahia não conseguia ter esse Everton Ribeiro para deixar os atacantes ali de cara para poder matar o jogo. Então, assim, tá faltando isso no Bahia, né? Tomara que o Everton Ribeiro volte bem, né? Porque ele tá vindo de uma contusão, então normalmente o jogador ele não consegue entregar muito, mas o pouco do Everton Ribeiro é muito diante do que o Rodrigo Nestor tá jogando. E uma outra coisa, um jogador que muito se esperava que tivesse nessa Copa do Mundo, né? Ou se fosse lembrado, e até foi convocado, mas não teve oportunidade, é o Luciano Juba. E eu conversando com alguns torcedores, inclusive no chat hoje lá do Coluna do Fla, muita gente, Castanha, indicando o Luciano Juba para o Flamengo, né? Indicando o Luciano. Tem 3 jogadores, e citaram três jogadores na enquete. Foi o Kaique, porque se falou de uma troca do Plata com o Kaique Bruno, o Luciano Juba e também o Juninho Capixaba. Eu julgo que o Juninho Capixaba acho que já perdeu o time de vir para o Flamengo. Acho que o Flamengo está num patamar referente ao Juninho Capixaba, né? O Kaique Bruno, provavelmente o Cruzeiro não vai querer fazer negócio. Tu acha que o Juba
O Juba tem 26 anos, tá? Tu acha que o Juba seria uma boa tentativa, um bom reforço para o Flamengo? A torcida do Bahia precisa se preocupar com esse interesse do Flamengo, que, aliás, não tem interesse, né? Mas com esse interesse de parte da torcida em contar com o Luciano Juba no Flamengo, Castanho? Gosta do Luciano Juba, Castanho? Gosto do jogador, acho que é um jogador muito bom no que se diz respeito à fase ofensiva, principalmente. É um jogador que constrói, um jogador que chega para finalizar, pisa na área, e até da forma do Flamengo jogar com o Leonardo Jardim, que hoje tem os dois laterais, né, avançados, os dois laterais dando a amplitude, a largura no campo. O Juba é um jogador que para mim se encaixa até melhor que o Kaique, que foi aí. Na verdade, eu acho que a questão do Kaique mais, Jonas, foi mais porque o Cruzeiro procurou o Flamengo querendo plata. O Flamengo jogou o Caio Jorge não tem negócio, e aí ele tentou me dar o Kaique Bruno. Acho que também não aceitaram, e aí o Flamengo colocou que só vendendo plata não aceita empréstimo. Então, eu acho que o Juba, por toda a qualidade que ele tem, um cara que faz gol, um cara que pisa na área, eu acho que encaixaria muito bem nesse modelo do Flamengo, como ele é essencial dentro do modelo do jogo do Rogério Ceni no Bahia. Então, sim, eu acho que ele é um bom reforço não só para o Flamengo, mas para qualquer time do Brasil aqui, tá, Júnior? Lembrando que ele era ponta, né, e andou para virar lateral, se adaptou bem ali, até também na fase defensiva. Eu acho que é um jogador que foi até lembrado aí para a seleção. Acho que é um jogador que ainda tem margem de crescimento, 26 anos só, não chegou nem no ápice da carreira ainda, né, no estágio máximo. Eu acho que ainda tem muito para evoluir. E acho que em algum momento ele vai acabar saindo do Bahia, de repente indo para algum time de fora, não de primeiro escalão, até pela idade, mas de repente um time mais de segundo escalão, de segunda prateleira. Mas aqui no Brasil, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, times que têm poder aquisitivo para poder contratar, com certeza estão de olho aí no Juba, sim. Exatamente. Só que cabe lembrar o seguinte, né? Não é aquele Bahia de antigamente. Para você tirar hoje um jogador do Bahia, né? Não é mais aquela. Vai ter que pagar muito para tentar tirar o Juba lá do tricolor baiano. E uma última notícia. Fala, Castanho. Só um detalhe, não podemos esquecer, porque a SAF do Bahia, né, do grupo City, diferente, trouxe o Kaique, depois o Kaique não conseguiu se firmar, que para mim é um jogador que eu conheço o Kaique desde sub-12, tá? De jogar contra eu como treinador já no Botafogo e ele no Fluminense. Então, assim, a gente sabe que SAF também, né, Jonas? Não quero deixar ninguém aí preocupado, não. A grande torcida do Bahia, mas a gente sabe como é SAF, né? SAF também gera lucro, visa lucro. Então, quando você chega também com uma grande proposta para algum jogador, acaba sim negociando, porque no fundo a SAF ela sempre está rodando ali para sempre gerar dinheiro e faz muito isso com vendas também. Então a gente tem um bom exemplo aí. Claro que eu acho que a SAF do Bahia é muito mais segura do que a do Botafogo, mas a gente vê aí, né, algumas SAFs, e ainda citando o Botafogo, né, que, por exemplo, trouxe o Jair do Santos no começo do ano, no meio do ano vendeu. Né, então a gente sabe como funciona essa questão de SAF, também tem que ter muito cuidado com isso também, o torcedor do Bahia, referente à venda de jogador. Eu concordo com o Castanha, a SAF mais segura que tem hoje. Se a gente vê o Atlético Mineiro, vê Botafogo, vê Vasco da Gama, a SAF do Bahia ela é extremamente segura. Inclusive, foi anunciado ontem, Castanha, BID como novo patrocinador do Bahia. Tá? O contrato foi assinado num evento ontem, né, sexta-feira, na fábrica da montadora, que é lá em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O selo da marca ele vai ser estampado nas omoplatas das camisas do clube e durante os próximos 3 anos, tá? O evento contou com a presença do Everton Ribeiro, Jean Lucas, Luciano Juba, Del, enfim, jogadoras do futebol feminino, além teve recado também do Guardiola, enfim, também do Ferran Soriano e também do jogador Savinho, né, os jogadores lá do Manchester City. E tá também se especulando aí na tentativa de um amistoso entre o Manchester City e também o Bahia. É importante, né, Rodrigo? Uma empresa como a BID, né, não patrocina nenhum time aqui do futebol brasileiro, o primeiro time é o Bahia internacionalizando a marca, né, cada vez mais, vamos dizer assim. Não sei se você lembra, Jonas, há pouco tempo, tem 1 ano, 2 anos, o Rogério Ceni tinha comentado sobre isso, né, do aumento, como o Bahia ia chegar num patamar de estar ali entre os campeões. E o Bahia está chegando nesse patamar, e, cara, o que é mais importante é patrocínios, cara. Os patrocínios chegando, quanto mais patrocínio tiver, mais dinheiro você tem no clube. Importantíssimo falar e parabenizar a torcida do Bahia, que sempre tem enchido a sua casa, né? Mesmo em jogos mais tranquilos, bota aí 30, 40 mil pessoas dentro da sua arena. Então, nesse sentido, chegando aí a BID, 3 anos de patrocínio, poxa, é um evento muito legal, né? Com jogadores, além do Bahia, jogadores do Manchester e o Guardiola dando aquele recado de incentivo, né? Porque, pô, a gente parar para pensar, o Manchester City é o clube aqui onde todo mundo quer entender que chegar como nesse funciona, patamar, né? como funciona e chegar nesse patamar. E o Bahia
está chegando nesse patamar altíssimo, Jonas. E para a gente ir para a reta final, vou pedir para o Castanha, que conhece muito de BID, né? É um adepto, agora não mais, né? Mas sempre foi um adepto. A importância poder essa marca para estampar a camisa aí do Bahia, até para os outros patrocinadores olhar e falar assim, pô, né? O BID, ele tá no Bahia, vai abrindo caminhos, né, Castanha? Uma marca tão grandiosa estampando a camisa do tricolor. Né? Até porque, Jonas, estão vindo outras marcas chinesas vindo para o Brasil esse ano aí com carro elétrico. Então, com certeza é um leque que abre, né? É importante para o Bahia, que vai ter mais um patrocínio, um dinheiro, um patrocínio de 3 anos, e também para a BID, que está cada vez expandindo mais a marca e mostra que eles estão consolidando aqui no Brasil realmente. Eles querem realmente se consolidar aqui, com fábrica e também patrocinando o time, né, do Bahia. De repente pode ser só o primeiro também, de repente eles podem também abrir um leque também, o próprio BID, né, de estar... Se quiser, BID, Bruno Castanha, vai lá no meu Instagram e me patrocina também aí, que eu estou precisando. Já tive um BID, né, cara, gosto muito da marca, né, de carro elétrico, mas eu acho importante, sim, tanto para o Bahia quanto para a própria marca, que abre, como você falou aí, uma porta, uma janela para outras colocarem e até para outros patrocínios também para o Bahia, João. É isso. Meus amigos, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência nessa manhã de sábado. A gente deseja para você um excelente sábado com a sua família, enfim, né, que você possa curtir em paz. Futebol tá parado, né, mas a gente está sempre trazendo informações aí para vocês na Gol TV. Obrigado, Bruno Castanha, obrigado, Rodrigo Ramos, e você que está com a gente. Antes de terminar esse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo para que nós possamos crescer cada vez mais. Forte abraço para todo mundo, eu sou Jonas Stelma, ao meu lado Rodrigo Ramos e Bruno Castanha. Essa é a Gol TV. Abraço para você. Valeu!